Então, vamos utilizar aqui também a própria APK de usuário e já criar essas funções. Para eu poder criptografar as informações aqui, eu preciso importar a biblioteca de criptografia. Então eu vou utilizar aqui a biblioteca Cryptograph, né, de criptografia aqui do Visual Studio, do Framework. Então vamos lá, eu vou dar um import aqui, system.security.cryptograph, tá? Agora vamos lá criar a nossa função de criptografar. Essa criptografia, a gente precisa ter uma chave para criptografar e uma chave para descriptografar. Tá? Essa mesma chave vai ser utilizada para descriptografar. Então você pode utilizar essa chave, você pode inventar uma chave que você quiser. Conforme a chave for mais difícil da pessoa descobrir, você inventar uma melhor, que vai ser mais difícil de descriptografar a sua senha. Tá, ok? Então vamos vir aqui em funções, vou vir aqui em cima, eu vou pôr public function criptografar, vou abrir aqui o parênteses e eu vou colocar aqui a minha senha as string, que eu vou pegar lá na hora que o usuário digitar as string. Ele vai retornar uma string, tá? Então, aqui eu já criei a função. Próximo passo, agora eu vou criar as variáveis para a gente poder criptografar. Então vamos lá, eu vou pôr din result as byte. Então vou criar como byte aqui um array, tá? E depois din utf8. Essa variável é do tipo encoding. Então vou pôr as new utf. Então vamos pôr system ponto teste.utf8 encode. Bom, a próxima variável aqui vai ser a hash provider, que vai ser a crypto server provider. Então vamos lá, vou pôr a din hash provider as new md5 crypto server provider. Depois vou criar a chave, aquela chave de criptografia que eu estava falando, que a gente pode criar qualquer texto para ser a chave para criptografar e descriptografar. Então vou pôr din tde as key, que é a chave, as byte, igual a nossa hash provider, que a gente criou aqui essa variável, tá? Então a gente vai vir aqui na nossa variável local, ponto compute hash. A gente vai utilizar o tipo aqui de encode UTF-8. Então vamos colocar aqui a nossa variável UTF-8.getBytes. Eu posso agora aqui digitar a string que eu quero de criptografia. Então eu vou colocar a string aqui de criptografia crip 123, tá? Você pode criar qualquer outra string aqui, mas lembrando que lá na criptografia você vai precisar utilizar essa mesma string aqui, ok? Beleza. Agora vamos criar uma variável para fazer o algoritmo, né? Vamos criar um triple desk crypto
Service Provider, tá? Então vamos lá. Din TDS algoritmo as new trip descriptor service provider. Então, a TDE algoritmo aqui dele vai ser a nossa igual a TDS key que a gente criou aqui. Então vai ser essa chave aqui que a gente transformou ela em bytes, né? Deu encode nela. Depois a gente vai utilizar qual que vai ser o modo de criptografia. Mode, ponto, e a gente vai utilizar o ECB. Nós vamos utilizar esse tipo de criptografia. Depois vamos utilizar o Pend Mode Use. Então, aqui vai ser o PKCS7. Ok? Agora aqui nós vamos criar uma nova variável onde que a gente vai passar a senha que foi digitada para o usuário para a gente criptografar. Tá? Então primeiro a gente tem que transformar ela também em bytes. Então vou pegar data to encrypt, que vai ser a nossa senha, as byte, que vai ser igual a nossa UTF-8, e a gente vai pegar o get bytes dela, que é a nossa senha. Ok? Vamos abrir aqui um bloco para tratamento de erro e só usar aqui o find, que é para a gente limpar nossas variáveis. Então vamos criar aqui o encryptor de encryptor, né? Encryptor transform vai ser igual o nosso algoritmo create encryptor. Já lá na nossa função de descriptografar, a gente vai utilizar o create decryptor. Depois a gente vai montar a nossa função lá. Então, a nossa variável result vai ser igual a encryptor ponto transform final block, e a gente vai passar os parâmetros aqui. O data to encryptor, que é a nossa senha, 0, data to encrypt ponto length, que é o nosso tamanho da nossa string que o usuário aqui digitou. Tá ok? Então essa função, o que ela pede aqui? Ela pede o nossa data para encriptografar em byte, então a gente já transformou ela em byte aqui em cima. Depois, aonde que ela vai começar, o input dela, então ela vai começar do 0, o input count, que a gente pegou o tamanho máximo aqui dela, o length, tá ok? Feito isso, a gente pode limpar aqui a nossa algoritmo, ponto clear, e a nossa hash provider, ponto clear, e retornar o nosso result lá, convertendo ele para to base
64 string result. Opa. Results. Pronto, a nossa função aqui de criptografar então está pronta. Então vamos entender ela aqui, como que ela funciona. Primeiro eu criei ela como eu criei uma variável aqui result em byte, porque a nossa criptografia ela retorna em bytes, tá? Depois eu criei a UTF, que é para a gente fazer transformações do nosso texto em bytes, tá? Eu transformei ele aqui em bytes. A nossa hash de criptografia, onde a gente utiliza ela aqui para a gente criar a chave de criptografia, e o nosso algoritmo, onde que realmente a gente vai setar os tipos de criptografia, pegar a senha que o usuário digitou, passar na nossa função aqui e transformar ela também em byte, tá? E aqui eu crio o encryptor em si, tá? Que ele vai fazer a criptografia da forma que a gente setou aqui em cima, tá? Então eu estou criando aqui um novo encryptor dessa configuração aqui. Então da chave que eu criei, TDS key, que eu criei aqui a chave, o modo de encriptografia, o pend mode de criptografia. Tudo isso é a forma que a gente está criando a criptografia, tá? Então não se preocupe se está meio complicado agora aqui para você entender, mas a questão aqui é da gente criar só a segurança da senha do usuário, tá? Então, depois que a gente criou toda a função de criptografia, a gente pode criar a função de descriptografar, que vai ser a mesma função, somente alterando aqui essa parte, aqui de baixo. A gente está colocando aqui create encryptor, a gente vai pôr create decryptor, que ele vai retornar o valor da função, tá? E é lógico que a gente não vai retornar ele como base 64, a gente vai retornar ele como uma string normal. A gente vai pegar a string, quer dizer, eu transformei, descriptografei, e eu tenho o texto digitado normal, a senha digitada normal, então eu volto essa senha, tá ok? Então vamos copiar essa função novamente e criar a de descriptografar. Só que para essa aula não ficar muito grande, vamos criar a função de descriptografar na próxima aula. Então eu te vejo na próxima aula.